Equações do segundo grau. Sempre relembrando que praticar é o segredo. Em matemática é assim, nós aprendemos e colocamos depois tudo em prática, exercitamos o que aprendemos. Aí sim, a gente consegue realmente entender e consegue descobrir aonde a gente tem alguma dúvida somente praticando. Como que a gente faz uma inequação do segundo grau? Primeira coisa que a gente tem que fazer é extrair as raízes. É uma inequação do segundo grau, a gente pode extrair essas raízes por Bhaskara, por soma e produto ou por fatoração. Em seguida, a gente faz um gráfico simplificado com essas raízes e fazemos o estudo do sinal. Para o estudo do sinal, nós podemos usar uma palavrinha, que é ma, ou pensar assim, tudo que ficar na parte de cima sempre será positivo. Vamos ver isso na prática. Então, tem uma inequação aqui. X² menos 4x mais 3 maior ou igual a zero. Primeira coisa que eu tenho que fazer é extrair as raízes aqui. Para extrair as raízes, eu tenho que fazer o quê? Calcular Bhaskara. Eu sei que A é igual a 1. Eu sei que B é igual a menos 4 e sei que C é igual a mais 3, ok? Para calcular o delta, eu vou ter lá B ao quadrado menos 4A vezes C, se eu for fazer por Bhaskara. Delta é igual B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 3. Delta é igual a 16 menos 12. Delta, que é igual a 4. Eu já sei que esta inequação aqui, que eu transformei numa equação, né? Estou resolvendo por equação aqui, tá? Uma equação do segundo grau, que o delta deu igual a 4, vai me dar duas raízes. Como que eu vou descobrir as raízes? X, que é igual a menos o B, mais ou menos o delta, sobre 2A. X é igual a menos B, B é menos 4, com menos daqui, mais 4. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 4, raiz de 4, 2. 2 vezes A é 1, 2 vezes A, 2. Então, eu tenho x' e x duas linhas. Eu tenho duas raízes. Sendo que eu tenho 4 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Tenho as duas raízes aí. 3 e 1. Então, a primeira parte eu já fiz, que é extrair as raízes. Agora, eu vou fazer um gráfico simplificado aqui, ó, pra gente poder fazer o estudo do sinal. Então, eu tenho que é o número 1 e é o número 3. Bolinha aberta ou fechada. Então, aqui tá, ó, maior ou igual, quando temos igual, junto com maior ou com menor, bolinha fechada. Esse gráfico vai estar sorrindo ou vai estar triste? Sorrindo, porque o A é positivo, então, meu gráfico está sorrindo. Eu faço um esboço do gráfico aqui, eu não fiz o gráfico. Aí, aqui eu vou pensar o seguinte, posso usar uma palavrinha que é ma. Quer dizer isso, mesmo que A é o sinal do A aqui, o A é positivo, então aqui positivo. Contrário de A, se A é positivo, contrário de A, negativo. Mesmo que A, positivo. Ok? Ou se preferir aqui, né, como a gente faz, é só pensar aqui, ó. O que ficou na parte de cima, ó, você viu que ficou positivo. E o que está aqui na parte de baixo, que é o contrário de A, ó, ficou negativo, tá? Aí, eu vou pensar o seguinte, se eu quero maior ou igual a zero, maior ou igual a zero são números positivos ou negativos? Maior ou igual a zero são 0, 1, 2, 3, 4, então, são números positivos. Então, minha resposta está aqui, ó, aqui e aqui. Então, a minha solução para essa inequação é um x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 1, ou x é maior ou igual a 3. Ok? Próximo aqui. X² menos 7x mais 6 menor que zero. Lembrando que eu transformo isso aqui numa equação e resolvo Bhaskara e encontro os valores de x, ok? Pra gente poder fazer um esboço do gráfico aqui.
Então, eu tenho que o meu delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 49 menos 24. Delta igual a 25. Valores das raízes. X é igual a menos B. Menos 7 é o B. Menos da fórmula, menos com menos, mais 7. Mais ou menos raiz quadrada de 25, que é o 5. 2 vezes A é 1. 2 vezes 1, 2. Eu tenho x' e x duas linhas. Quem serão? 7 mais 5, 12. 12 dividido por 2, 6. 7 menos 5, 2. 2 dividido por 2, 1. Faço o esboço do gráfico. Então, eu tenho lá que é menor ou igual, então, bolinhas fechadas. Quem são? 1 e 6, em ordem crescente aqui, né? Porque é a reta numérica. Esse gráfico está sorrindo, porque o A é positivo. Usa a palavrinha aqui. Mesmo que A, positivo. Contrário de A, negativo. Mesmo que A, positivo. Cama. Ou penso assim, tudo que estiver em cima é positivo, está embaixo é negativo, ok? Pensando assim, eu vou lá no que ele pediu. Ele quer menor ou igual a zero. Se ele quer menor ou igual a zero, a minha resposta está onde eu tenho negativo. Então, tá aqui, ó. Solução. É um x pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 6. Porque os dois aqui tem a bolinha fechada, porque aqui é menor ou igual. Ok? 3. Terceiro exemplo. Calculamos o valor também de delta e de suas raízes. Então, eu tenho aqui, agora o A é menos 1, o B é menos 1 e o C é 12. Então, eu tenho um delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Delta é igual mais 1, menos com menos dá mais com mais dá mais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 12, 48. Tenho 1 e tenho 48, tenho 49. Ok? Vou calcular os valores das raízes. X é igual a menos B, menos daqui, com menos da fórmula, menos B, então, menos 1, mais 1. Menos B, mais ou menos raiz de delta, delta é 49, então, raiz de 49 é 7. 2 vezes A, então, é 2 vezes menos 1, porque o A aqui é menos 1. Olha lá, o A aqui é menos 1. Aí, aqui eu tenho x igual a mais 1, mais ou menos 7 e menos 2. X' e x duas linhas. Eu tenho mais 1, mais 7 dividido por menos 2. Eu tenho mais 1, menos 7 dividido por menos 2. Aqui eu tenho 8 dividido por menos 2, menos 4. Aqui eu tenho menos 6 dividido por menos 2, porque eu tenho 1 e devo 7, devo 6. Menos com menos dá mais, 6 dividido por 2 dá 3. Achei as duas raízes. Vou fazer o esboço do gráfico, o estudo do sinal, para a gente encontrar a solução. Vamos ver, ó. Primeiro, ó, sei que as bolinhas vão estar fechadas, porque é maior ou igual. Sei que a ordem crescente aqui vai ficar menos 4 primeiro e depois o 3. Agora, eu vou lá e vejo, olha. O número que está multiplicando o x é negativo. Se é negativo, o meu gráfico vai estar triste. Como eu falei para vocês, é mesmo que A, negativo. Mesmo que A, negativo. Contrário de A, positivo. Ou penso o seguinte, tudo que tiver em cima é positivo, tá embaixo é negativo, ok? Vou lá e vejo o que ele quer. Maior ou igual a zero? Se é maior ou igual a zero, então eu tenho os números positivos. Então, tá aqui, ó. Solução. É um x pertencente aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3. Ok?
Aqui nós temos o seguinte, pessoal, quarto exemplo. X² menos 2x mais 1 maior ou igual a zero. Então, eu vou calcular aqui as minhas raízes. Então, eu tenho que A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a 1. Delta é igual B ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 1. Menos 2 ao quadrado mais 4, menos 4 vezes 1, vezes 1, menos 4. Tenho 4, devo 4, 0. Então, aqui eu descubro já que se meu delta é igual a 0, eu vou ter uma única raiz, ó. X é igual a menos B mais 2. Mais ou menos raiz de delta. Somar 0 ou subtrair 0 não faz diferença. 2 vezes A, 2 vezes 1. Então, eu tenho que x é igual a 2 dividido por 2. X é igual a 1, ó. Uma única raiz. Quando eu vou fazer o esboço do gráfico, olha o que vai acontecer aqui, ó. Bolinha fechada. Ok? E eu sei o que? Que vai passar só pelo ponto 1. Aqui, ó. Neste caso aqui, pessoal, eu só tenho, olha, mesmo que A e mesmo que A. Ok? Então, quem é o A para mim? Positivo? Positivo, positivo. Eu só tenho positivos aqui, ó. Ok? Mesmo que A positivo, mesmo que A positivo. Eu só tenho positivos. Então, no caso desse exercício aqui, como que vai ficar minha solução? Minha solução aqui, ó, se é números maiores ou igual a 0, são todos os números, ó. Inclusive o número 1 que está participando. Então, são todos os números que eu tenho nesse eixo aqui, ó. Inclusive o número 1. Então, esse tipo de solução aqui, eu posso colocar a solução igual aos reais. Ok? Aí, eu posso pegar. Aí, você pode falar assim pra mim. Ah, mas se fosse a mesma equação lá, ó. X² menos 2x mais 1 maior que 0. Não fosse maior ou igual. Então, o que que ia acontecer? Eu vou fazer o esboço aqui, ó. O que que ia acontecer? Aqui a bolinha estaria aberta. O gráfico seria o mesmo. Aqui seria mesmo que A, mesmo que A. A minha resposta, como é maior que 0, então seriam todos os negativos aqui, ó. Só que o que aconteceu? Pode ser todos os números reais, mas não pode ser o número 1. Então, como é que eu respondo isso aqui? Solução. É um x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 1. Pode ser todos os reais. Só não pode ser o número 1, porque aqui a bolinha está aberta, porque aqui era maior. Ok? Próximo. Exemplo aqui. X² mais 9 maior ou igual a 0. Então, eu tenho que achar as raízes dessa equação aqui. Eu vou fazer como se fosse uma equação do segundo grau. X² mais 9 igual a 0. X² igual a menos 9. X é igual a raiz quadrada de menos 9. Tô fazendo isso daqui porque está faltando o termo B. Se falta o termo B, dá pra gente resolver assim. Eu não tenho raiz quadrada de número negativo. Então, já de cara, eu sei que este gráfico não passa no eixo X. Ele não vai passar pelo eixo X, esse gráfico. Por quê? Por que ele não vai passar pelo eixo X? Porque eu não tenho raízes no eixo X. Aí, eu vou fazer o quê? Se eu for esboçar esse gráfico aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó. Ele está aqui, ele não passa no eixo X. Aí, aqui eu vou ter tudo mesmo que A, ó, mesmo que A, mesmo que A, que vai ser tudo mesmo que A. Então, aqui é tudo para mim positivo, porque meu A é positivo. Então, qual que será a minha solução? Ele não quer números maiores ou igual a 0? Se ele quer números maiores ou igual a 0, ó, todos os números aqui, ó, que são positivos, são maiores ou igual a 0. Então, minha solução aqui fica sendo igual aos reais também. Tá vendo? Porque, apesar de não passar no eixo X, aqui eu só vou usar a palavra MA. MA, 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 MA. Maior ou igual a 0?
são números positivos, então tudo isso serve como resposta. Então, solução igual aos reais. Vamos ver o próximo. Menos x quadrado menos 4 menor que zero. Vou resolver como se fosse uma equação aqui do segundo grau. Não uma inequação. Menos x quadrado é igual a mais 4, ok? Aí, se eu multiplicar aqui por menos 1, eu tenho mais x quadrado igual a menos 4. X é igual a raiz quadrada de menos 4. Esse também não existe, tá vendo? Agora, eu vou fazer aqui, ó, meu gráfico. Faço aqui, ó, um esboço. Agora, ele vai ficar assim, ó. Agora, ele vai ficar triste aqui, ó. Aí, tudo aqui pra mim é mesmo que A. Sempre vai ser assim? Sempre. Quando não passa no eixo X, tudo que tá aqui é o mesmo que A. Mesmo que A, mesmo que A, mesmo que A, mesmo que A. Tudo é mesmo que A. O que é o A? Negativo? Então, tudo aqui é negativo. Aí, só vai depender do que ele me pediu. O que ele pediu? Maior que zero? Ah, então eu não tenho, ó. Porque aqui são todos os números menores que zero. Então, minha solução aqui, ó, é inexistente, é vazia. Eu não tenho solução para esse tipo de inequação, ok? Como falei no início, pessoal, como a gente viu lá no início, praticar é o segredo. Então, bora lá praticar.